Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu não tô bem, eu tô ótimo. Pra quem tá me assistindo agora, prazer, Peterzinho do Play. E eu estou criando uma HQ. Como eu já mencionei nesse vídeo aqui. Eu peço que vocês vão dar moral pra ele, inclusive. E esse vídeo aqui tá sendo usado como complemento / continuação pra aquele vídeo. E aqui eu vou contar como está sendo a minha experiência com esse tipo de coisa. Contar minhas inspirações e quem sabe contar um pouco da sinopse pra quem tiver curioso. Quer dizer, a mesma pessoa pode acessar o link da descrição ou no comentário fixado pra saber mais, mas tipo, posso revelar aqui também. Talvez, não sei. Mas antes, peço que você deixe o seu like, comenta, compartilha, aquelas coisas que o youtuber costuma pedir e que é chato de falar. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, vamos começar pelo começo. A Terra se formou. Quer dizer, até que não, né? Porque, tipo, vai ir até algum tempinho antes de eu fazer esse vídeo. Um tempão, na verdade. Bom, tá meio que óbvio que eu vou começar esse bagulho como eu nasci, né? Ó, não me diga. E desde pequeno já era apaixonado por um montão de coisas. Algumas delas sendo desenhos animados, já vamos chegar lá. Quadrinhos de todo e qualquer tipo, como já está no título do vídeo. E histórias de fantasia medieval. Especificamente aquelas que envolviam dragões. Eu amava isso. Ainda gosto, na verdade. Junto disso, eu como criança fazia brincadeiras de acordo com esse tipo de coisa que eu gostava. E com isso saíam umas historinhas meio loucas. O próprio quadrinho que eu tô fazendo é meio que fruto disso. Mas enfim, lembra quando eu disse que ia comentar sobre os desenhos animados? Então, essa paixão acabou tipo se estendendo por muito mais tempo do que eu deveria. Acabei me aproximando um pouco mais dos animes. Isso graças ao meu primo. Obrigado, Bael. E elas começaram a entrar nas minhas brincadeiras de maneira que ficasse bem visível. Aí no meio de uma dessas coisas, que eu vou explicar mais tarde, acabou que se originou uma história completamente nova. Que era pra ser animada, era pra ser um animezinho, algo tipo isso, bem próximo disso. Porém eu não tinha recursos pra fazer, como eu já citei no meu vídeo anterior. Não, mas é sério, a minha melhor animação foi essa daqui. Você morrerá pelas minhas mãos! Não, se eu te morrer antes! Ah! Defesa absoluta! Caralho, melhor! Fight! Eu sou samurai! E tá incompleta. Sendo assim, eu e minha amiguinha, que desenhou os personagens e tava me ajudando a fazer a história, decidimos transformar em quadrinho. De novo está no título do vídeo. Bom, acabei falando um pouco mais sobre esse tópico do que eu esperava falar, mas resumindo, é algo tipo isso. Pode ser que eu volte sobre alguns dos tópicos apresentados, vez ou outra, mas tipo, é isso, né? Agora iremos falar sobre o tópico que eu mais quero falar e que todo mundo quer saber. A coisa mais importante para toda e qualquer obra que se preze na vida. O que todo autor sempre deixa na surdina e depois revela. Com uma palavra que pode instigar vários tipos de sentimentos. É o que iremos falar agora. Antes de eu falar, vamos trocar de joguinho que esse daqui já tá meio chato? Vrau, pai sabe editar. Mas falando sério, as pessoas não tratam inspirações da forma que deveriam. Muitas vezes aquela obra incrível que tipo todo mundo bate palma só existe por causa de uma coisa específica que o autor poderia não ter pensado e essa obra poderia nunca ter existido. Mas para falarmos da inspiração, temos que revelar um pouco do enredo, né? Sendo assim, fiquem aí com a sinopse que eu bolei. Antes, só um adendo rápido. Como eu não queria que a produção desse vídeo fosse mais demorada do que já tá, e não queria incomodar a minha amiga que faz as artes do vídeo vão ser artes de IA, beleza? Não vai ser algo oficial do quadrinho, eu só botei aí porque, tipo, né, eu queria algo pra ilustrar o que eu tô falando e, tipo, se eu encomendasse a arte ia demorar um pouco e, tipo... E vou deixar ela descansar porque ela teve que passar por uma coisinha que, tipo, desgastou ela um pouco. Então vou deixar ela descansar. Com isso esclarecido, voltemos.
este mundo existe um país que é considerado mais do que excelente, com uma economia estável, qualidade de vida excepcional e tudo que seu povo propuser a fazer deu certo. Cidades prósperas, terra fértil, isso acabou por solidificar seus reinos e influência no mundo. Suas cidades, estados, regiões, tudo era excêntrico e de extrema valia. Mesmo tendo conflitos, as raças mágicas e os seres humanos viviam com certa tranquilidade. As preocupações não eram constantes. Até que eles chegaram. Seres cuja única coisa que os representa é a maldade. Um período após a chegada deles, caos e destruição reinavam. Isso desencadeou uma guerra sangrenta que intensificou o ódio do povo contra esses seres, com vários deles merecendo o ódio que recebem. Porém, muitos sofrem à toa, pois não querem o mal. Mas no meio dessa situação, ainda há uma esperança. Um feixe de luz no meio das sombras. Assim, não tá tão bom, mas tipo, dá pra ter a ideia inicial, pelo menos. E juro que se vier um filho de uma égua começar uma discussão nos comentários se ia arte ou não, eu vou agradecer. Afinal, preciso de engajamento. Essa narrativa veio na minha cabeça após assistir o Príncipe Dragão. Já que, né, temos um mundo mágico, elfos, humanos, tendo que interagir, tipos de magia, a magia sombria que, é repudiada por todo mundo, essas coisas. Inclusive, olhando nos miúdos, parece que, o fato de eu ter assistido o Príncipe Dragão afetou muito a minha história. Quer dizer, não ao ponto de ser uma cópia, é claro. Nisso eu fui pegando um pouco de Príncipe Dragão, um pouco de Naruto, um pouco de outras coisas também, que eu gosto, e mais algumas inspiraçõezinhas pessoais, e virou essa bodega aí. Minha amiga ajudou também a definir algumas coisas na história e pá. Mas no geral, sou eu que faço. E embora eu esteja produzindo ela só agora, eu já tava com ela desde 2019, eu acho. Só que somente em pensamento. Até porque eu não queria que isso fosse um livro e eu não sabia desenhar o suficiente pra fazer quadrinho ou qualquer outra coisa. Mas isso mudou. Em 2020 eu conheci a minha amiga hoje que eu trabalho com ela. A senhorita Calma, vamos chamá-la assim. Bom, a gente se conheceu em 2020, mas esse negócio só foi começar a ser planejado em 2021. E eu fui lá falar com ela achando que ela ia rejeitar a ideia. Só que daí ela aceitou, com a condição de que ela desenhasse os personagens e as criaturas. O que eu falei, beleza, não tem nada contra isso e até prefiro. Isso foi uma cartada de ouro, porque esse é o desenho mais antigo que eu tenho dela e olha a qualidade. Sendo assim, a gente firmou que eu ia ficar com a parte mais da história, escrever roteiro e tudo mais, e ela ia ficar com as artes. Acabei por ficar com a narrativa visual também, mas não é esse o caso. E com isso nós definimos os personagens, os designs deles, o que vai acontecer num bom período da história e também comecei a fazer o roteiro, só que levou uns 2 anos pra terminar. Terminei ano passado. Mas como eu disse antes, isso começou a ser uma parte de uma brincadeira maior, que eu tinha com meu primo e tudo mais. Acabou que eu tava achando que a história tá ficando tão boa que eu falei, não, vou fazer uma história própria. Mas parando um pouco de comentar sobre a minha vida, eu vou falar sobre algo que verdadeiramente vai interessar vocês. Talvez. Assim, talvez. Eu espero que sim. Personagens são parte essencial das histórias. Então, obviamente, você tem que criar uma antes de querer criar alguma coisa, alguma história. Quer dizer,
Você pode criar o conceito da história, mas tipo, você tem que ter um personagem pra movê-lo. Na minha opinião, essa é uma das etapas mais fáceis de se fazer e uma das mais divertidas também. Eu gosto de criar personagens, eu crio personagens bastante variados, inclusive. Essa parte do vídeo vai ser dedicada pros personagens que vão aparecer pelo menos no primeiro capítulo, pra não dar muitos spoilers. Mas tipo, a maioria deles não tem visual definido, então tipo, eu vou ter que fazer algum agora ou tipo, só deixar a descrição dele mesmo. Vamos começar pela Akemi, que tipo, foi quem fez eu fazer essa história toda. Ela foi a primeira personagem a ser pensada e a primeira, tipo, a ter certa relevância dentro da história, né? E tipo, a história gira bastante em torno dela, então tipo, podemos considerá-la a protagonista dessa história. Temos também o Yamada, que tipo, não tem um visual completado ainda. Eu só desenhei ele, uns esboços dele de uma maneira meio torta, mas o que vocês precisam saber dele é que ele é um cavaleiro bondoso, é ruivo e tem uma franja virada pro lado. Temos também o George, que tipo, é outro personagem que vai ter uma importância singular na história, mas por enquanto tipo, ele só é o ferreiro. E não era pra ele ser um príncipe de Bridgerton, mas acabou ficando assim e eu gostei. Temos também o Dante. Não, esse Dante é um outro Dante. Não, esse Dante também, outro Dante. Passa isso. E ele vai ser um tipo de vilão alívio cômico. É um cara do shape do Kaido, que se acha melhor que todo mundo e é loiro do olho azul. E é isso. Os personagens que eu não vou citar aqui ou são figurantes ou eu quero manter o suspense. Nem todos os personagens estavam lá quando eu criei a história originalmente lá em 2019, mas tipo, uma boa parte tá. Certo, tínhamos o conceito da história, a história em si e os personagens, mas faltava uma coisinha. De novo, tínhamos personagens, tínhamos a história em si, tínhamos o conceito, tínhamos tudo. Só faltava essa merreca desse nome. Quer dizer, tínhamos quase tudo. Ainda tava querendo definir algumas coisas já naquela época. Uma delas seria o país, que na época era pra ser continente. Só que eu fiquei com preguiça de fazer história pro continente, então país. Que a história ia se passar. Mas tipo, eu tava fazendo as coisas meio de qualquer coisa, sabe? Tava escrevendo nomes aleatoriamente, tava pegando referências só pra que seja legal, que ficasse legal os nomes e tudo mais. Até que eu vi algo que eu tinha escrito que tipo, eu falei, isso daqui ficou maneiro. E daí tipo, eu pensei, por que não dar esse nome pra minha história? E foi assim que surgiu Arquivania. Mas então é isso. Peço aí que comentem, compartilhem. Quem não é inscrito, se inscreva, porque tipo, deu um trabalhinho aí pra fazer esse vídeo. Quer dizer, se inscreve se você realmente se interessou por isso aqui. E agora que eu tô com o roteiro pronto, pode ser que isso fique mais rápido. Um feliz ano novo atrasadaço. Beleza? Valeu, falou.